Salve galera, aqui é o Alisson Pavilac, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial do canal Photoshop para iniciantes. Hoje você vai aprender como fazer o efeito de explosão de partículas no Photoshop, que é aqueles efeitos como se fosse uma explosão mesmo, obviamente, né? Efeito de explosão de partículas, em micropartículas assim, tipo triângulozinhos explodindo na imagem. Essas imagens que estão passando na tela agora são resultados desse efeito que você vai aprender hoje. Então, vamos começar o vídeo tutorial. Então, vindo aqui para a tela do computador, a gente vai dar início aqui ao nosso tutorial de explosão de partículas no Photoshop. Primeiro passo que a gente tem a fazer é criar o pincel com as micropartículas que a gente vai utilizar no efeito. Então vamos criar aqui um novo arquivo, novo. Vamos definir aqui o tamanho em 800 pixels de largura, ok? E 800 pixels também de altura. Beleza, agora a gente vai criar os triângulozinhos como se fossem as micropartículas. A gente vai criar utilizando a ferramenta caneta. Vamos mudar também a cor do preenchimento para preto. Ok, e agora a gente vai criar aqui os triângulozinhos. O primeiro vai ser aqui em cima, então um ponto lá, um ponto cá e um ponto cá. Fechou. Não precisa ser exatamente perfeito aqui o triângulo. Outro triângulozinho que a gente vai criar vai ser aqui no canto. Desta maneira. E um terceiro aqui embaixo. Beleza? Que fique algo semelhante a isso, não precisa ser exatamente igual, tá bom já. Agora a gente vai definir esse desenho que a gente fez como uma forma de pincel. Então a gente vai vir no menu editar e a gente vai vir aqui ó, em definir pré-definição de pincel. Definir pré-definição de pincel. A gente vai renomear ele, eu vou renomear para explosão de partículas. Ok. E agora a gente vai abrir a imagem que a gente vai fazer esse efeito. Então vamos vir no Photoshop, menu arquivo, abrir. Aí você procura no seu computador onde está a imagem que você vai querer fazer o efeito, no caso essa daqui mesmo, e dá um abrir. Ok. Agora a gente vai desbloquear a camada de plano de fundo, vamos dar um ok. Vamos criar uma nova camada e trazer essa nova camada para debaixo da camada com a imagem. Essa camada aqui a gente vai pintar de branco. Então a gente vai selecionar a ferramenta lata de tinta, seleciona a cor branca e pinta. E agora a gente vai selecionar a imagem da camisa e vamos recortar o fundo branco aqui para deixar só a camisa. Nesse caso é bem fácil de fazer o recorte. A gente pode pegar a ferramenta varinha mágica, dar um clique aqui apenas, que ele já vai automaticamente selecionar toda a região branca. E basta dar um delete para deletar essa região branca, ok? Ctrl D para tirar a seleção e Ctrl J para a gente duplicar essa camada da camisa. Então agora a gente tem duas camisas, beleza? O primeiro efeito que a gente tem a fazer aqui no efeito de explosão de partículas é com essa camada de baixo aqui. Então a gente seleciona ela e vem no menu filtro, dissolver. Com essa janela aberta, a gente vai selecionar a primeira ferramenta, a ferramenta de deformação progressiva. Vamos aumentar um pouco o tamanho do pincel aqui, muito grande, para que a gente possa arrastar desta maneira aqui a camisa ou o objeto que você vai fazer o efeito. Credo, Alisson, mas tá ficando ridículo, o que você está fazendo? Calma que vai ter uma explicação lógica daqui a pouco. Então vamos fazer desse sentido mesmo que está correto, beleza? Show, é isso aí. Posso fazer isso, basta dar um ok. Vai ficar dessa maneira estranha mesmo. Só que agora a gente vai aplicar uma máscara nessa camada. Então vem aqui em adicionar máscara à camada. Ele adicionou aqui a máscara. A gente vai selecionar a ferramenta de lata de tinta com a cor preta e aplicar para esconder todo esse efeito que a gente acabou de fazer.
E agora a gente vai selecionar o pincel com a cor branca. E você já pode ver aqui que ele já tá aqueles triângulozinhos que a gente acabou de fazer ao pincel lá, que a gente deu o nome para ele de explosão de partícula lá, lembra? Então é aquele pincel que a gente acabou de fazer aqui, ó. Beleza? Só que agora pra gente aplicar o efeito, a gente vai ter que mexer nas pré-definições desse pincel. Então a gente vai clicar nesse íconezinho aqui. E vamos começar a configurar alguns pequenos ajustes. Aqui, onde a gente vai definir o espaçamento do pincel para um pouco mais espaçado. A gente vai deixar aqui em 40% mais ou menos. A gente vai acionar a caixinha dinâmica de forma e vamos aumentar a tremulação de tamanho para em torno de 50% a 60%. A tremulação de ângulo a gente também vai modificar. A gente vai deixar entre 40% e 50%. E a tremulação de redondez também, entre 40% e 50%. Agora a gente também vai marcar a caixinha dispersão. Aqui a gente vai deixar em torno aí cerca de 200%. Outra caixinha que a gente vai marcar é a transparência. Aqui em tremulação de opacidade a gente vai deixar entre 60% e 70%. E em tremulação de fluxo a gente vai deixar aqui entre 50% e 60%. Após isso, basta marcar a caixinha suavidade e já está ok as pré-definições do nosso pincel. Agora o que a gente tem a fazer é aumentar ou diminuir aí o tamanho do nosso pincel para a gente começar a fazer o efeito. Eu vou começar aqui com um tamanho menor para ele sair com umas micropartículas pequenininhas aqui, já no que começa, no que termina aqui a camiseta. E daí aqui mais à frente eu vou deixar umas partículas maiores, então eu aumento um pouco o tamanho. Beleza? Então vamos começar. Show? Agora eu vou mudar o tamanho, eu vou deixar na verdade um pouco menor ainda. Para ela sair bem pequenininhas aqui da camiseta. Isso. Ficou bacana. E agora eu vou deixar umas partículas maiorzonas aqui para finalizar o nosso efeito. Maior. Show, ficou bacana. E agora eu vou fazer o nosso último passo, que vai ser aqui nessa camada que a gente duplicou. A gente seleciona ela então e vamos segurar a tecla Ctrl e clicar na miniatura, porque fazendo isso ele vai selecionar toda a camisa que a gente já tinha recortado. Beleza? E agora a gente também vai aplicar uma máscara nessa camada. Então aplica lá e agora a gente vai fazer o procedimento inverso. A gente vai reverter as cores aqui, eu vou selecionar a cor preta, o pincel preto, e vou fazer da mesma forma que a gente fez agora na camada de baixo, só que agora na parte interna da camisa, digamos assim. Então eu vou diminuir aqui o tamanho do meu pincel. E aqui a gente vai clicando na parte de dentro da camisa para fazer o efeito que a gente fez na parte de fora também. Faz do mesmo jeito, faz umas partículas pequenininhas, outras um pouco médias, medianas, outras maiores. É isso aí, perfeito. Se você quiser acabar o efeito aqui, simples assim. A gente não precisa fazer mais nenhum passo, que eu acho que o resultado fica muito bom já. Porém, entretanto, todavia, tem mais um passo caso você queira incrementar, digamos assim, um pouco mais ainda o efeito. Eu utilizei uma textura, deixa eu mostrar para você. Aqui, ó, essa textura rachadura. Textura rachadura, é isso aí mesmo.
essa textura aqui, que vai ficar como se estivesse, obviamente, né, rachando a camisa aqui. Então eu vou abrir ela no Photoshop, eu vou arrastar ela aqui, na verdade, para minha imagem. Segurando o Shift aqui, eu vou diminuir proporcionalmente ao tamanho da camisa. Olha, na verdade a camisa está até com um ângulo um pouco diferente, não está totalmente reta, então eu vou fazer esse ângulo também. Eu seguro a tecla Ctrl, venho apenas numa arestinha aqui de baixo e arrasto ela para deixar no ângulo que a camisa tá. De arestinha por arestinha aqui eu vou deixar ela para a rachadura ficar mais real. Ok? Agora eu posso confirmar na barra de propriedades. E vamos aplicar o modo de mesclagem de cor mais escura. E agora o que a gente tem a fazer é apagar com a ferramenta borracha os excessos desta textura de rachadura que a gente acabou de aplicar na camisa. Antes disso, a gente tem que rasterizar essa camada que a gente acabou de aplicar. Então clica o botão direito do mouse e vem rasterizar camada. Ok, agora a gente pode apagar o que sobrou. Regula aí sua borracha de acordo com o que você achar melhor para apagar na sua imagem e começa o trabalho. Se você quiser, você pode deixar a textura aqui sobre todo o objeto, mas também você pode apagar e deixar só perto as rachaduras aqui perto de onde estão explodindo as partículas, por exemplo. A gente fez nesse canto, deixar a rachadura mais próxima a esse canto e nesse canto deixar normal. Então eu vou dar um zoom um pouco maior aqui para ter mais precisão. E aqui eu vou apagar a rachadura nesse canto aqui, deixando apenas do lado direito. Eu acho que fica mais bacana fazendo isso. E agora ainda você pode terminar mexendo um pouquinho na opacidade. Se você não quiser deixar 100%, você pode diminuir um pouquinho aí para ele dar uma suavizada na rachadura. Eu vou deixar em 80%. Bacana, e esse então é o nosso resultado final, finalmente. E você pode então, lembrando, tanto fazer em objetos com fundos aí branco, que fica mais fácil de você fazer o efeito, por causa do processo do recorte lá, que a gente seleciona a ferramenta de varinha mágica, é muito mais simples de recortar, ou você pode fazer aí em fundos, em objetos que tem fundo, como por exemplo eu fiz aqui no Rei do Dibre. Gostou do vídeo? Então deixe seu joinha, seu gostei aqui embaixo, ajuda na divulgação do canal, para ele crescer, os vídeos ficam com qualidades melhores. Enfim, se você gostou, deixe seu joinha aqui embaixo e inscreva-se no canal também se você ainda não é inscrito. Puta, sol, saiu um solzão aqui na minha cara, eu que vocês olham, não tô enxergando nada aqui, mas vou continuar. Acesse lá o blog photoshopparaniciantes.com.br para você conferir outros tutoriais e também o curso completo para iniciantes em Photoshop. Então não deixe de acessar aqui o blog, inscreva-se no canal e deixe seu joinha. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima videoaula.